Bem-vindos ao nosso podcast Cá Entre Nós. Aqui o papo é terapêutico, sem enrolação e sem complicação. Psicologia do dia a dia aplicada e na prática. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o efeito Dunning-Kruger, a certeza que vem da ignorância. Vamos entender um pouquinho sobre a psicologia que está por trás desse fenômeno. Vamos entender um pouquinho por que as pessoas que menos entendem do assunto são aquelas que mais opinam, são aquelas que mais têm certezas absolutas, aquelas que mais têm segurança em falar e muitas vezes são também as que têm mais dificuldade em se abrir para ouvir tanto a opinião do outro quanto críticas a si. Essa observação foi o motivo que levou os professores de psicologia e também pesquisadores americanos David Dunning e Justin Kruger. Esses dois pesquisadores, então, começaram a se perguntar, o que levava essa postura, essa atitude, por que acontecia isso? Então, eles foram investigar esse fenômeno a partir de pesquisas. E os resultados dessas observações começaram a emergir e em 1999 surgiu então esse termo que é efeito Dunning-Kruger. Bom, o nosso cérebro, ele capta os dados ou as informações do ambiente externo por meio dos nossos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Eles, então, decodificam esses dados através do sistema sensitivo com base em um banco de dados interno e em referências que já existem, referências de toda a nossa experiência de vida e referências também aprendidas do sistema familiar, inclusive da consciência coletiva, daquilo que a humanidade traz em comum a respeito de crenças, valores, enfim. Essa decodificação ou essa interpretação, ela está sujeita a alguns processos. Entre eles, a gente tem reconhecer padrões. Nosso cérebro é especialista em reconhecer padrões, que é uma espécie de distorção na interpretação dos fatos. Fazer suposições, criar histórias, que também é uma forma de omissão de dados, e associação de informações, que é uma espécie de generalização. Por conta disso, desse funcionamento, de como nós percebemos o ambiente externo, os fatos, a vida, e assim construímos a nossa realidade, por isso nós nunca estamos 100% despreparados para lidar ou para refletir racionalmente sobre qualquer assunto. E nós então nos sentimos capazes de conversar sobre qualquer coisa, mesmo que a gente não tenha estudado formalmente nada profundo sobre essas coisas. O problema é que ser capaz de não significa ser competente para. E é aí que mora o perigo. Isso explica, por exemplo, porque justamente as pessoas com pouco conhecimento sobre um assunto se sentem muito confiantes em defender um ponto de vista específico, às vezes até de maneira radical. Em essência, a conclusão da pesquisa diz o seguinte: que todo ser humano se acha melhor do que realmente é. E que quanto menos uma pessoa sabe, mais ela acha que sabe. Para estarmos cientes da nossa própria ignorância sobre qualquer coisa, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento sobre isso. Só assim é possível a gente identificar dúvidas e aquelas lacunas na nossa compreensão. Quando nós não sabemos praticamente nada sobre alguma coisa, então fica fácil de cair na ilusão de que a gente conhece muito sobre aquilo. Por que isso acontece? Porque a gente fica
com as versões simplificadas do assunto e a gente não se aprofunda, e por que não se aprofunda? Não se depara com a complexidade real daquele assunto. Então, sabendo que é natural que a gente tenha a impressão de que o que a gente sabe é sempre o mais certo, é a melhor estratégia, é a verdade, então o que podemos fazer diante disso, né? A melhor estratégia de ação é a gente se abrir para ouvir feedbacks, para ouvir críticas e reconhecer os erros, reconhecer quando a gente não sabe alguma coisa e reconhecer também posicionamentos mal colocados ou errados e ter a liberdade, a humildade de mudar de opinião. Porque, afinal de contas, a verdadeira ignorância não é errar, mas sim permanecer nesse erro. A gente fica aqui com essa contribuição e eu te vejo no próximo episódio.